Olá, o nosso tema de trabalho é sobre estresse e destresse. Eu vou falar então um pouco sobre o estresse. O termo estresse foi introduzido no campo da saúde entre os anos de 1920 e 1930 pelo médico e fisiologista Walter Kanon, mas foi o pesquisador e médico austro-húngaro Hans Selye que sistematizou e popularizou seu uso a partir dos anos de 1950. Do ponto de vista psicológico, o estresse é entendido como resultado de uma demanda provocada pelo meio interno ou externo, percebido como ameaçador, desagradável ou aversivo. Ele é responsável por produzir uma resposta psicofisiológica com efeitos sobre o indivíduo. Os estressores podem ser classificados como químicos, que são as drogas, ambientais, que é temperatura, ruídos ou superlotação, psicológicos, que pode ser assédio moral, ou relacionados a eventos vitais, como casamento, divórcio e falecimento. Processos biológicos do estresse. A partir da percepção de um estímulo considerado ameaçador, o organismo inicia uma sequência de reação imediata, disparando uma sequência de respostas via sistema nervoso, imunológico e endócrino. Essas estruturas que coordenam as respostas ao estresse estão aliados ao chamado eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o HPA, responsável por desencadear imediatamente uma série de respostas químicas involuntárias em todo o organismo. Na ativação do eixo HPA, são produzidos hormônios, entre eles o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, além de outras substâncias mediadoras e preparadoras do organismo, em respostas fisiológicas intensas. Dentro do capítulo 8, estresse e destresse emocional, temos os módulos teóricos psicológicos do estresse. Temos dois modelos propostos por Richard Lázaro e Susan Folkman, denominados modelo transacional e modelo relacional. A primeira abordagem nos traz, pela primeira vez, a perspectiva cognitiva da compreensão do processo de estresse. A avaliação cognitiva que o sujeito faz dos seus desafios apresentados. O processo cognitivo possui duas fases. A avaliação primária, que diz respeito à avaliação da potência da ameaça, podendo ser irrelevante, benigno, positiva ou ameaçadora. A avaliação secundária refere-se à avaliação dirigida a determinar o que pode ser feito, viabilidade do enfrentamento da situação. O estresse não é visto, portanto, como uma experiência que ocorre quando os indivíduos avaliam os eventos como ameaçadores e prejudiciais e acreditam que seus recursos de enfrentamento não serão suficientes. Então, ele acaba tendo esse conhecimento que o estresse ocasionado é em função disso, ele acha que ele não vai conseguir. Por isso que surge esse estresse, né? Essa sensação que ele não vai dar conta. Existem dois tipos de estresse, o crônico e o agudo. No estresse agudo, um estímulo inicialmente entendido como ameaçador pode tornar-se neutro diante de uma avaliação de não ameaça. A resposta de estresse, nesse caso, é de curta duração. No estresse crônico, há a experiência de estresse prolongado, seja pelo período de exposição, seja pelo período de ameaça, ou mesmo pela presença de cognições em relação ao evento. As intervenções psicológicas para o manejo do estresse. Intervenções no âmbito psicológico são de suma importância para a redução do impacto do estresse na vida dos indivíduos. As técnicas caracterizam-se por estratégias que induzem o comportamento específico destinado a diminuir a percepção do estresse, ganhar equilíbrio emocional e lidar com situações difíceis. Essas estratégias são métodos de enfrentamento do estresse descritos e classificados de acordo com modelos teóricos científicos. De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o controle do estresse e trauma, as intervenções baseadas na abordagem de terapia cognitivo-comportamental, de modo geral, têm demonstrado alta eficácia em pessoas com diagnósticos relacionados ao estresse. A meta-análise realizada por Reger apontou que entre as intervenções clínicas mais eficazes observadas para a redução do estresse, em estudantes universitários,
estão as técnicas de reestruturação cognitiva, relaxamento e meditação. Também existe a meta-análise para pacientes com problemas cardiovasculares. E esse programa mostrou que inclui manejos de estresse, psicoeducação e reduzem os níveis de ansiedade e depressão nesses pacientes, especificamente intervenções com redução de estresse. Tem 6 estudos incluídos, mostraram níveis de tamanho do efeito médio. E apenas 3 estudos tinham dados longitudinais 1 ano após a intervenção. E seus resultados não se mantiveram no período, mostrando que há necessidade de aprimorar estudo de intervenção nesta natureza. Técnicas de gerenciamento de estresse, relaxamento, auto-administrados são eficazes também no alívio do estresse. Então, a segunda fase, a fase de aquisição de habilidades, é um treinamento sobre o reconhecimento e manejo do estresse. E nessa fase inclui técnicas de relaxamento e respiração e distração. A terceira fase é a da aplicação. Nessa fase pode haver a exposição a estímulos estressores de forma gradativa e controlada. A base teórica deste modelo está relacionada ao modelo transacional do estresse, enfrentamento e em alinhamento com práticas de terapia cognitivas, comportamental. A redução do estresse, baseado no MBSR, trata-se de um programa que emprega meditação para aliviar o sofrimento associado a problemas físicos, psicossomáticos e transtornos psiquiátricos. A prática proporciona mudanças nos modelos de pensamento e comportamento e nas atitudes em relação aos pensamentos. Essas sensações e emoções, o MBSR, tem se mostrado eficaz para a redução do estresse e melhora da saúde mental de pacientes com diferentes tipos de problemas de saúde, como o câncer, problemas cardíacos e entre outros. O programa varia entre 8 e 10 semanas, com sessões semanais em grupo de até 10 pessoas. Duração de 2 a 3 horas, em que são realizados exercícios de relaxamento, meditação, consciência durante posturas de yoga e treinamento de atenção plena. O treinamento ainda inclui uma sessão com duração de um dia inteiro. Além disso, a prática de atenção plena é recomendada aos participantes diariamente com duração de 45 minutos. O SMART é um treinamento de resiliência para melhorar o bem-estar e para diminuir o estresse e a ansiedade em 8 semanas. É um programa que eles fazem para diminuir também o estresse. E nesse programa, os participantes eles realizam um encontro em grupos, com duração média de 2 horas semanais, e aprendem a reconhecer as respostas pessoais ao estresse. São técnicas meditativas, de relaxamento, e são intervenções que ajudam a modificar os padrões de comportamento em relação ao estresse. Entre outras habilidades, o programa ainda prevê 3 sessões de acompanhamento individual. Tem protocolos com treinamento de inoculação de estresse, o CIT. Também são utilizados como ferramentas adicionais a intervenções para o estresse. O CIT consiste em 3 etapas. A primeira fase da educação, primeira fase chama-se fase de educação ou conceituação, que são explicações necessárias sobre o estresse e seus sintomas. A segunda fase é de aquisição de habilidades, que é um treinamento sobre o reconhecimento e manejo do estresse.
Como nós já vimos, existem dois tipos de estresse, o eustresse e o distresse. O eustresse, ele é o estresse positivo. Eu vou dar um exemplo. Vou casar daqui 2 semanas, né? Então, é normal que eu fique ansiosa, né, na expectativa. Então, isso é um estresse positivo, de algo bom que vai acontecer. Dificilmente a gente vai passar pela vida sem ter algum estresse, seja ele positivo ou negativo. Então, o eustresse, ele é aquele estresse que causa sensações positivas na pessoa, ações positivas. Algumas pessoas, por exemplo, produzem muito mais no trabalho sobre estresse, sobre cobrança, sobre um prazo muito curto. Então, essas pessoas acabam produzindo mais. Então, o estresse, às vezes, em algumas pessoas, possui um efeito positivo. E já o distresse, ele possui o efeito negativo. O distresse, ele foi reconhecido a primeira vez em pacientes com doenças crônicas. Foi identificado principalmente em pacientes oncológicos que desenvolviam uma série de sintomas causados pelo estresse da doença. Então, após o diagnóstico, essas pessoas começavam a ter ansiedade, a ter desesperança, raiva, tristeza, e esses sentimentos acabavam prejudicando o tratamento dessas pessoas, prejudicando ao ponto das mesmas não quererem o tratamento, né, recusarem a doença, né, aquela recusa de que está doente, de que precisa se tratar, ou até a desesperança, né, de achar que não haverá tratamento. Quando a pessoa está sobre o distresse emocional e possui uma doença crônica, isso se torna um agravante, porque todo tratamento envolvido tem que ser levado em consideração e o estado emocional dessa pessoa contribui para o sucesso do tratamento. Então, o distresse emocional ele é muito identificado em pacientes oncológicos, né, que possuem um tratamento muitas vezes difícil, desgastante, né, é uma doença que causa medo, né, insegurança, e as pessoas possuem todo um processo durante o tratamento de câncer. Muitas começam com a negação, depois a raiva, porque aconteceu comigo, tristeza, né, medo de morrer, achando que não tem tratamento, que não tem esperança. Então é bem comum o distresse nesse processo e ele precisa ser identificado para que os profissionais que atendem aquela pessoa consigam intervir, né, para que isso não prejudique o seu tratamento. Então existem várias formas de identificar o distresse, assim como o estresse, né, o agudo e o crônico, como a gente já viu. Então, são avaliações, testes psicológicos, com equipe multidisciplinar, com o médico oncológico, com o psicólogo, com o psiquiatra. Algumas pessoas precisam tomar medicamento, né, para se sentirem melhor, mais animadas, mais esperançosas, né? E o distresse, ele pode ser, ele acaba sendo identificado em pacientes, então, assim, quando existe uma equipe que cuida de pacientes oncológicos, já há essa atenção especial ao estado emocional dessa pessoa. Né? Então, já apesar de poucos trabalhos científicos, pesquisas, né, nesta área do distresse, principalmente em pacientes oncológicos ou com doenças crônicas, há também essa preocupação já dos profissionais que trabalham com isso em identificar e tratar, né? Então, provavelmente o médico oncológico, né, que já está acostumado com esse processo, identificando que aquele paciente possa desenvolver o distresse emocional, já acaba encaminhando ele para profissionais, né? A psicoterapia ou algumas vezes o psiquiatra, né? E acaba também recebendo, né, receitando medicamentos para que essa pessoa consiga lidar melhor com o distresse emocional e tenha um sucesso no seu tratamento.